Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a história da escravidão. Isso mesmo pessoal, o tema de hoje é sobre o tráfico de escravos. Em busca de enriquecimento, os europeus, no caso os portugueses, foram os pioneiros. Organizaram todo um aparato político, econômico e militar que lhes garantia um controle sobre africanos e americanos. Dessa forma surgiu o que chamamos de sistema colonial, que durou do século XVI ao século XIX. Apesar de não podermos falar de uma colonização da África nesse período, com exceção de algumas ilhas, os portugueses fundaram diversos fortes e feitorias no litoral atlântico africano, e assim puderam negociar com os povos locais diversas mercadorias que eram levadas para a Europa, para a América e também para a Ásia. Dentre todos os bens negociados com os povos africanos, o comércio de escravos foi o que mais rendeu lucros para Portugal, pois além de ótimo negócio que representava, também foi fundamental para a ocupação e exploração da América. O tráfico escravista. Depois de alcançarem o litoral atlântico da África, ainda na primeira metade do século XV, rapidamente os portugueses conseguiram ter acesso ao comércio de seres humanos, que já era praticado pelos africanos. O trato, ou seja, a negociação entre portugueses e africanos, eram feitos através de escambo, que seria troca. Os produtos oferecidos pelos portugueses interessavam os africanos, que eram tecidos, vinhos, cavalos e ferro, que era derretido e transformado em armas na África. Com essas mercadorias em mãos, os aliados dos portugueses conseguiam status social e também tinham maiores condições de enfrentar povos inimigos e assim podiam obter mais escravos para serem negociados com os portugueses. Poucas foram as iniciativas dos portugueses em colonizar a África, já que saciava seus interesses mercantis, mantendo uma relação amigável com povos do litoral. As regiões que mais forneceram escravos para o tráfico atlântico foram o Cabo da Guiné, chamado pelos portugueses de Costa dos Escravos, e os reinos do Congo e da Angola. Nesse reino, os portugueses conseguiram fundar fortes no interior, chamados de presídios. As guerras entre os africanos para conseguir mais escravos acabaram causando a diminuição da população do litoral, e a busca por escravos passou a ser feita em regiões cada vez mais distantes. No interior da África, os escravos capturados eram obrigados a andar por quilômetros, às vezes por dias seguidos sem parar, vigiados de perto por homens armados. E não era só isso. Nessas caravanas de escravos, o sofrimento era muito grande. Os escravos eram obrigados a andar em fila, atados uns aos outros com correntes, ou madeiras, ou até mesmo ferros que uniam os escravos pelo pescoço. Com os pés sangrando, não recebiam alimentação suficiente e eram obrigados a carregar pesos. Tudo isso para aumentar o cansaço e diminuir as chances de rebelião e de fuga. Muitos desses prisioneiros morriam nessa travessia. Podia demorar meses esse processo de comercialização, que ia do momento de captura dos escravos, passando pela negociação de feira em feira no interior e a chegada nos portos de trato negreiro no Oceano Atlântico, onde ficavam os navios estrangeiros. Os portos de trato negreiro. Não só os portugueses faziam fortuna negociando gente na África. Navios ingleses, franceses, holandeses e navios brasileiros também atracavam nos portos africanos e esperavam pela sua carga humana. Nesses portos, os escravos eram mantidos em barracões pelos comerciantes locais, tanto os africanos quanto os europeus que moravam na região, e ali esperavam pela sua negociação. Quanto mais rápidas as transações, era melhor para o prisioneiro, já que as condições de higiene e alimentação nesses barracões eram as piores possíveis. As inúmeras caravanas de escravos que chegavam de diversas regiões, trazendo prisioneiros de diversas etnias, que devido aos maus tratos sofriam com uma infinidade de doenças, que eram varíola,
dissenteria e sarna. Todos os presos no mesmo barracão, sofrendo o mesmo terror. A pergunta é, para onde seriam levados? Muitos dos prisioneiros nunca tinham visto o mar, muito menos um europeu. Também interessava aos traficantes de escravos que a negociação fosse rápida. Os navios tinham que pagar para esperar no porto, pagavam também pelo abastecimento de água e alimento. Muitas vezes tinham que enviar presentes para os chefes locais, a fim de garantir sua proteção e exclusividade nos negócios. Além disso, a pirataria era comum no litoral da África, mas às vezes demorava mais de 5 meses para que todos os acordos fossem firmados, até mesmo para que os prisioneiros fossem embarcados, já que os comerciantes do navio só aceitavam escravos em seus porões quando já tivessem o número total que desejavam, pois assim evitavam ter que cuidar dos seus cativos e porque temiam rebeliões a bordo. A travessia no Atlântico. Os navios que negociavam e transportavam escravos eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros, o nome que era derivado de tumba devido à quantidade de escravos que morriam em seus porões. Calcula-se que 20% dos escravos africanos embarcados nos tumbeiros morriam durante a travessia pelo Oceano Atlântico. O tumbeiro poderia ser uma nau, ou um bergantim, ou uma corveta, dependendo do desenvolvimento tecnológico da época. É claro, o tráfico atlântico de escravos durou 4 séculos e durante esse tempo todo as técnicas de navegação mudaram muito. Em geral, essas embarcações transportavam entre 400 e 500 escravos, todos confinados num porão. Os negreiros, comerciantes de escravos, compravam os escravos a mais do que sua embarcação comportava, pois sabiam que perderiam muitas de suas mercadorias durante a viagem, e assim superlotava suas embarcações. Uma viagem entre Angola e Brasil durava em torno de 35 dias, e entre Moçambique e Brasil durava em torno de 3 meses. Os alimentos e a água potável transportada por esses navios eram insuficientes até mesmo para a tripulação, trabalhadores do navio no caso, pois não existia nenhuma forma de refrigeração. Imagine a situação daquela época. Os escravos confinados na parte mais insalubre do navio passavam por situações das mais terríveis que você poderia imaginar. Não sabiam onde estavam, ficavam apertados num espaço no qual não podiam ficar em pé ou sequer deitar. Recebia pouca alimentação com baixo grau de nutrientes, basicamente feijão, farinha de mandioca e carne seca. Mal recebia água para poder beber. Enquanto isso, pelas frestas da embarcação feita de madeira, a água do mar ia aos poucos invadindo o chão do porão. Olha que situação eles passavam. Famintos, fracos e doentes, os escravos não tinham mais nada em que acreditar. O desespero era tanto que alguns dos cativos aceitavam viajar e punir seus companheiros de sofrimento em troca de um pouco mais de água. Olha que situação que eles passavam. Já os rebeldes normalmente eram envenenados. Os mortos eram atirados ao mar. Nessa situação de tamanha infelicidade, as pessoas que nunca tinham se visto antes, nem sequer falavam a mesma língua, se ajudavam, repartia a pouca comida que tinha, consolavam-se. Essa amizade, essa solidariedade que surgia nos tumbeiros era chamada de molungo, ou seja, amizade de travessia, que alguma das vezes se perpetuava para... Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, não esqueça de deixar aquele like e tá compartilhando o vídeo para fortalecer o canal. Tá ok, pessoal? Logo em breve estarei trazendo mais conteúdo novos para vocês. Então, ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.